Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Com a graça de Deus, vamos dar continuidade na nossa exposição a primeira carta a Timóteo, né? Sexta parte hoje. Vou ter que falar um pouco mais baixo. Fui acometido de uma gripe essa semana. Vou tentar chegar até o fim, né? 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler de novo, do versículo 8 até o 15, tá? Apesar que nós vamos explicar somente do 11 ao 15, tá bom? Mas vamos começar lá no versículo 8, 1 Timóteo 2, 8. Diz assim: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar pedindo graça para Deus, um texto tão difícil, né? Um texto tão complexo, né? Senhor Deus, como nós precisamos de sabedoria, de graça e principalmente que Teu Espírito Santo nos mostre aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo para escrever aqui para Timóteo. Senhor, nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto, porque nós não temos. Me ajude, Senhor, a compartilhar com os meus irmãos e poder explicar aquilo que realmente está no Teu coração. E ainda que existam pontos obscuros, que nós possamos usar de bom senso, que nós possamos aprender a sermos mansos a ponto de poder aplicar as verdades que sabemos e não brigarmos por causa de outras coisas que nós não temos certeza absoluta. Assim o Senhor nos colocou juntos para caminhar, homens e mulheres, para a edificação da Tua igreja. Todos nós temos ministérios, todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Então, que possamos fazer isso para a glória do Teu nome, não para a nossa exaltação própria, mas que tudo seja feito com decência, com ordem para a Tua glória. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Aqui nós temos, mais uma vez, nesse trechinho de 11 a 10, é o que nós vamos trabalhar, mais algumas instruções para a mulher no culto público. Eu queria que a gente pudesse sempre manter em mente que Paulo está escrevendo instruções para a igreja no momento de culto público. Se você for olhar lá no capítulo 3, essa mesma carta, depois que ele fala a presbíteros, a diáconos, que ele espera que homens sejam levantados para poder conduzir o rebanho, como presbíteros, como diáconos, né? Serem líderes na comunidade. Aí Paulo deixa claro lá que tudo que ele tem feito é por causa da igreja de Deus. E veja o versículo 15 lá do capítulo 3, né? Ele diz assim para Timóteo: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está querendo dizer, quando ele fala casa do Deus vivo, ele está mostrando onde a família de Deus se reúne. E dentro dessa reunião solene, havia algumas regras a serem seguidas. Dentro dessa reunião solene é diferente de um contato, quando você tem comunhão lá fora, na casa de um irmão, na casa de uma irmã, como você conversa, de forma menos, digamos assim, não é menos importante, né? Eu nem sei qual a palavra que a gente vai usar aqui, mas assim, menos solene, né? Mais simples, né? De uma forma mais simples, e você está lá, então não existem essas regras que possam, digamos assim, engessar, né, algumas
atividades de homens e de mulheres. Mas, no culto público, como Paulo fala lá, 1 Coríntios capítulo 11, também fala 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que existe uma forma de estar reunido como igreja no culto solene, nas reuniões oficiais da igreja, e esse comportamento é que ele está tentando aqui resgatar nos corações, tanto de homens como de mulheres. O que ele já falou antes? Ele já falou no versículo 8, que os homens precisariam ter corações mais brandos. Eram homens que vinham de essa cultura greco-romana ali da época. Então, muitos das pessoas, grande maioria esmagadora, dentro das igrejas de Éfeso, onde Paulo estava deixando Timóteo para cuidar das igrejas de Éfeso, a maioria desses homens e mulheres vieram dessa cultura, uma cultura extremamente depravada, extremamente hostil, extremamente egocêntrica, extremamente dominadora, né? Tanto que Roma era, naquela época, o centro do mundo conhecido, né? Roma era o grande poderio militar e econômico de todo o mundo naquela época. Então esses homens e essas mulheres traziam algum tipo de soberba, né? Ou desse ego bastante inflado por serem greco-romanos, né? Por pertencerem a essa estirpe, né, tão elevada. Então Paulo diz aos homens no versículo 8, olha, eu não quero mais que vocês se comportem com essa hostilidade, animosidade, com ira, mas que vocês sejam santos no sentido de levantar as mãos de uma maneira pura. Não é que obrigatoriamente eles tinham que levantar a mão para orar, não é isso, mas eles deveriam ter um coração puro em todo momento de fazer uma oração, e que esse coração também não seja um coração vingativo, que seja um coração manso e humilde, porque é para isso que eles foram chamados como cristãos. Agora eles são mais cristãos do que cidadãos humanos, é isso que eles deveriam aprender. Da mesma forma as mulheres, agora já não é mais com aquela cabeleira frisada, com ouro, com pérolas, né, e coisas preciosas, vestidos caros, mas que tivessem equilíbrio, não precisam se tornar relaxadas no seu comportamento, na sua vestimenta, não é isso que Paulo fala, mas é que um coração que seja equilibrado, cheio de bom senso, né, e que não esteja somente voltado para chamar a atenção de todo mundo para si mesma, mas que ela pudesse ser modesta, decente, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, com bom senso, né? E mais do que isso, elas foram chamadas para a prática de boas obras. Elas foram chamadas para expressar a glória de Cristo através das boas obras que toda cristã deveria fazer. Havia muito mais do que desculpa, havia muito mais do que querer chamar a atenção por causa da aparência física. Havia como teria que adornar o Evangelho com um comportamento santo, com um comportamento piedoso e com obras que as mulheres deveriam fazer. As mulheres têm ministérios, né? E nós vamos ver hoje mais um pouco sobre isso. Então ele deu esse pano de fundo. Eu queria que você pudesse ver o nosso slide inicial. Aqui a gente tem uma frase que foca exatamente ali nessa posição, né, tanto de mulheres como de homens, né? Matthew Henry, ele, um teólogo e pastor, ele escreveu essa frase que nos chama a atenção e nos dá para a gente, e nos capacita a gente enxergar um pouquinho o que Paulo estava querendo dizer lá. Palavras duras, mas é isso que o Matthew Henry escreveu, é o coração de Paulo. Ele diz assim, considera o cristão de fato aquele que não se envergonha do Evangelho e nem é uma vergonha para o Evangelho. Nem é uma vergonha para o Evangelho. Aquele que se diz crente, ele tem novas atitudes, né? Ele tem uma maneira nova de se comportar, de viver para a glória de Deus. Não de maneira sensual, mas não de maneira desequilibrada, nem de maneira extravagante, mas com equilíbrio.
E como eu falei na época, quando nós falamos sobre isso, há 2 domingos atrás, eu disse que elegância não tem nada a ver com sensualidade. A mulher pode ser muito bem vestida, muito elegante, apresentar-se de forma muito bonita, sem que seja vulgar, sem que seja sensual. E isso é bom. Bem, pode tirar o slide. Agora, nesse mesmo tom, nessa mesma toada, né, Paulo precisa corrigir mais alguns erros das irmãs ali das igrejas em Éfeso. Ele vai começar agora a mostrar não só a necessidade da apresentação física, né, como mulheres sensatas, elegantes, mas piedosas, modestas e sem nenhuma... com toda a decência, né, o traje com decência, mas ele vai mostrar agora algumas questões já sobre o comportamento dessas mulheres. Mais uma vez, focando lá na cultura greco-romana, a gente aprende que naquele período a cultura greco-romana, essa cultura fez brotar mulheres combatentes também. Essas mulheres eram altamente feministas, elas eram independentes, elas eram poderosas em si mesmas e colocavam os homens aos seus pés. A maioria dessas mulheres, e elas estavam dentro da igreja, agora elas se converteram a Cristo, mas algumas dessas características ainda estavam arraigadas em seus corações. E Paulo precisava trazer a realidade da vida cristã para essas mulheres, que agora não eram mais assim. Vocês eram assim, mas agora em Cristo vocês são nova criatura. E vocês podem ter o domínio através do Espírito Santo sobre essas questões. Então Paulo vai falar sobre isso, né? Ele precisa corrigir essa cosmovisão das mulheres, mostrando nas Escrituras, não é pensamento de Paulo, mas ele vai mostrar nas Escrituras a ordem dada por Deus desde o princípio. Desde o princípio. Ele vai apelar aqui, você viu já, você leu comigo. Ele vai apelar para Gênesis. Ele vai apelar para Gênesis 2, Gênesis 3, e vai apelar também, lá no fim, ele vai falar sobre a maneira com que a mulher será salva. Olha, interessante, não quero trazer confusão para aquilo que o Rodrigo pregou hoje de manhã. Nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Não é por ter filhos que a mulher é salva no sentido de ir para a glória, não é isso. Tem mulher aí que tem 12, 20 filhos, mas não tem um pingo de fé em Jesus Cristo, não foi salva, né? Então não é por ter filhos, tá bom? Mas eu vou explicar o que, se Deus assim me der graça, para a gente poder compreender esse texto complicado, né? Então vamos lá, versículos 11 e 12, Paulo foi bem direto, ele disse assim, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Ele já foi bem claro, aprenda aonde? Aprenda dentro do culto público. Dentro do culto público, a mulher precisa aprender em silêncio, com toda a submissão, versículo 12 agora. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio no culto público. No culto público, tá? Então é isso que Paulo está querendo dizer. A mulher seja, então, submissa ao ensino da igreja, que ela compreenda. É lógico que hoje nós temos essa dificuldade, né? Naquela época, quando Paulo escreveu, as igrejas cristãs eram verdadeiras, eram legítimas, eram bíblicas. Hoje você tem muita igreja aí que é meia boca, e às vezes a gente, não só mulheres, homens também têm que questionar a doutrina, porque é uma doutrina muito café com leite, e às vezes não tem, assim, eles não têm base bíblica profunda, né? E às vezes você é obrigado a questionar essa doutrina, né? Não era, naquela época, né, o caso de Paulo e das suas irmãs ali de Éfeso. Então, elas deveriam sim se submeter aos ensinos da igreja, sem que pregue ou ensine a um público misto, nem exerça cargo algum de liderança dentro da igreja. Ele está dizendo aqui que ela não deve exercer autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Esse silêncio aqui é no sentido de não
ensinar homens. Não quer dizer que ela não possa orar, não quer dizer que ela não possa cantar, não quer dizer que ela não possa exercer algumas outras atividades dentro da igreja. Não é isso que Paulo está querendo proibir as mulheres, mas que não seja uma pregadora do evangelho no sentido de subir a um púlpito diante da igreja local e pregar ali naquele momento, do culto solene. Né? Então, isso era a proibição de Paulo. Agora, ele está dizendo aqui que a base para isso é a própria palavra de Deus. A base que Paulo está lançando aqui é Gênesis. Veja o versículo 13. Ele vai falar, por que isso? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele está dizendo lá, mostrando lá em Gênesis, no momento da criação, quando Deus formou Eva, Adão já existia. E essa supremacia, no sentido de ser ele o cabeça da mulher, isso é uma ordem de Deus. Então, não é porque houve a queda que as coisas mudaram. Não, as coisas não mudaram. Paulo está querendo dizer o seguinte, a ordem de Deus permanece. Continua sendo o homem o cabeça da mulher. E o homem é o que lidera uma igreja. São homens que lideram a igreja do Senhor. Assim foi desde o princípio, como ele está mostrando aqui. Primeiro foi a criação de Adão antes de Eva, já mostra a vontade de Deus e que Adão fosse o cabeça dela. Isso não significa inferioridade da mulher, não significa que ela é menos capaz que o homem, não é isso. Significa uma ordem funcional. Não é que o próprio ser de uma mulher é inferior ao ser de um homem. Não, porque eles são iguais diante de Deus. Ambos levam em si a imagem e semelhança de Deus. Diante de Deus eles têm o mesmo valor. Porém, eles têm missões diferentes. Eles têm funções diferentes. Eles têm, o marido foi colocado como Adão, como o cabeça, e Eva como a sua auxiliadora idônea. Antes de Eva nascer, por assim dizer, antes de Eva ser criada, Deus olhou para Adão, que já estava lá trabalhando no jardim, colocando ordem nos nomes, né, dos animais e trabalhando, e Deus viu que não era bom ele ficar sozinho, ele precisava de alguém para ajudá-lo, né? Então ela veio depois por causa de Adão, e depois Paulo também no versículo 14, ele mostra mais uma parte. Primeiro ele falou da criação, né? Agora ele vai falar da queda. A queda, em primeira instância, não foi o homem que caiu, mas ele diz que a mulher caiu primeiro. A mulher foi enganada e o homem seguiu. É verdade que ele também caiu, com certeza, mas ela foi a primeira. Satanás sabia que o ponto fraco daquele casal era a mulher. Ele sabia e ele atacou no ponto fraco. E ele teve êxito porque ele foi atacar justamente na parte mais frágil, no vaso mais frágil. Porque a própria Bíblia diz que a mulher é mesmo o vaso mais frágil. Não é? Então, Paulo vai dizer, versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por causa dessas duas situações, tanto de Adão ser o cabeça, o líder da casa, o líder do comando, né, de um grupo de cristãos que começa no lar e vai se refletir lá na igreja, né, por causa disso, e por causa da possibilidade das mulheres terem mais facilidade de cair no engano, não que elas sejam menos inteligentes, não é isso, mas é uma fragilidade já determinada por Deus para ser coberta ou complementada, né? Esse é o termo, né? Pela força do homem. Por isso que o homem é responsável pela queda também, porque se ele tivesse cuidado direito de Eva,
ela não teria caído. Então, Deus coloca essa situação. O homem é o líder, é o protetor, e é ele que é o responsável. Eu vou, teve as implicações sobre Eva, sobre a serpente, mas o homem foi o principal responsável, porque ele era o líder. Ele era o líder. Muito bem. Então é isso que Paulo quis dizer nesses 2 versículos, a base teológica no versículos 13 e 14. Então a ordem da criação mostra uma coisa que é completada também com a queda, o argumento da queda no versículo 14. Então, as proibições que Paulo deixa aqui, dadas às mulheres quanto ao ensino e o exercício de autoridade na igreja, não é por questões culturais, não é por causa daquela época, hoje já não é mais assim, a mulher é mais esperta hoje, não tem nada a ver. A fragilidade da estrutura com que a mulher foi criada por Deus continua. Todas as nossas irmãs são filhas de Eva, como todos nós, homens, somos filhos de Adão. Nós temos a mesma estrutura pecaminosa, não é? Então, não é por essas questões culturais, nem por discriminação, nem por causa da omissão masculina. Veja, ali naquele contexto também, olhando para a cultura judaica, deixando um pouquinho a greco-romana, né? Mas olhando para a cultura judaica, a mulher era tida, sim, como inferior. Mas isso nunca foi da vontade de Deus. Nunca foi que Deus mostrasse para o povo judeu que a mulher era inferior. Mas os judeus tiveram isso em seus corações, de uma forma que não vem de Deus. Ele nunca colocou a mulher inferior ao homem, Deus. Mas os judeus tinham essa maneira de discriminar, de menosprezar a mulher. Os judeus tinham algumas frases que eles falavam, né? Senhor, eu te dou graças, porque eu não nasci gentil, eu não nasci gentil, eu não nasci mulher, te dou graças por causa disso, como se fosse mulher inferior, né? O judeu falava assim, pensava assim, mas isso nunca veio de Deus, nunca veio de Deus, né? Então não é por essas questões, não é também por omissão masculina, porque o meu marido não toma postura, ele é um banana, ele fica aí escorregando, né, na casca de banana, e não toma postura, não é um líder que eu preciso que ele seja, então eu vou tomar frente. Não, isso é um erro também. Um erro não justifica outro erro. Há um erro aqui. É muito difícil, mas existem meios, mecanismos para que a mulher cristã possa auxiliar seu marido. Pedro fala que há sim uma condição que não está no poder dela, mas está no poder de Deus, de mudar o coração daquele homem. Deus pode mudar o coração de um homem, 1 Pedro 3 fala sobre isso. Então, não é por essas questões, mas é por causa das ordens bíblicas da criação e da queda, que Paulo deixa esses critérios aqui para a mulher. Ela pode ensinar? Claro que pode. Ela foi colocada como mãe, depois vamos chegar no versículo 15 agora, quando ela tiver filhos, ela vai ser a mestra do lar. E, consequentemente, ela pode ensinar mais novos. A Bíblia diz que as mais velhas ensinem as mais novas. E também diz que a própria Priscila, debaixo da autoridade de Áquila, seu marido, ela ensinou Apolo, um profeta naquela época, mas não foi num culto público, foi em particular, foi na casa de Apolo, ou foi na casa dela. Então não há esse problema de ensinar, né, a mulher não ensinar um homem, a mulher não ensinar os mais novos, não existe esse problema, desde que não seja num culto público, ou onde é solene, num culto solene, perdão, né? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então Paulo está dizendo que a mulher cristã na igreja não deve exercer autoridade sobre os homens, porque imediatamente ele vai colocar ali, no capítulo 3, nós vamos encerrar o 2, e ele vai imediatamente entrar no 3, falando sobre quê? Sobre o quê?
falando sobre líderes, falando sobre presbíteros, falando sobre diáconos, como se quisesse dizer, é para esses que Deus deu a direção e o governo da igreja. Não é para vocês, mulheres, por mais que vocês tenham capacidade, por mais que vocês sejam, às vezes, espiritualmente mais comprometidas do que seus maridos, do que os homens da igreja, não compete a você ser pastora. Não existe presbítera, não existe diaconisa, não existe um cargo de liderança numa igreja exercida por uma mulher. Não existe. Como da mesma forma não existe a mulher que é a provedora e cabeça de um lar. Se ela tem um marido, ela não é o cabeça do lar. O cabeça do lar é o marido. E ele precisa se aprumar nessa questão para que ele possa exercer essa função. E ela precisa dar espaço para ele. E muitas vezes dá espaço para erro. Mas ele tem que quebrar a cara e assumir essa postura. Da mesma forma, as mulheres numa igreja, elas têm que descansar no governo masculino. Ela tem que compreender que Deus vai levantar esses homens para o governo e para o bem-estar de toda a igreja, não só dela. Deus vai levantar esses homens, como Paulo vai começar a dizer no capítulo 3. Bem, então, no cristianismo, a diferença entre homem e mulher nunca foi questão de valor ou capacidade do ser, mas de funcionalidade. Eu já falei sobre isso, para repetir. É questão de função. Deus colocou o homem na função de governo e líder e cabeça, tanto do lar como da igreja. E a mulher na função de auxiliadora do homem, tanto no lar como na igreja. Existe muita coisa que a mulher pode fazer dentro de uma igreja e às vezes ela está brigando pelo pastorado da igreja. É isso que está acontecendo, infelizmente, nos últimos tempos. Ela não quer enxergar aquilo que Deus criou a mulher, tipo assim, Deus fez uma caixa de presentes muito linda, um formato quadrado perfeito, muito bonito, para enfeitar a doutrina de Cristo dentro de uma igreja. Aquela caixa está ali toda bonita. A mulher quer pegar aquela caixa quadrada e colocar como se fosse um pneu de um carro, e vai rodar na rua. Ela vai se estourar, ela vai se arrebentar. Ela não foi criada para aquilo. Aquele tipo de função de pastora vai estourar, porque ela foi formada por Deus para fazer outra coisa e não para liderar. Não para liderar. E se ela se opor, se ela se opuser à vontade de Deus, ela vai arrumar encrenca com Deus, com seu Criador. Ela não vai arrumar encrenca com o marido, com o homem, vai arrumar também, mas o pior é arrumar encrenca com aquele que criou a mulher daquele jeito. Criou para ser um vaso mais frágil, para ser doce, amorosa, a expressão da docilidade dentro de um lar, dentro de uma igreja, para adornar com toda a beleza que ela tem, com toda a doçura que ela tem, com todo o amor que a mulher exala, para que ela possa encher, dar cor, a esse mundo, A mulher veio para dar cor no lar, para dar cor dentro de uma igreja, porque se fosse só homem, ia ficar tudo cinza, sem cor, sem graça, sem cheiro, sem doçura, sem fragrância. Mas aí a mulher veio para fazer a diferença, nesse sentido. É para isso que elas foram criadas. Muito bem. Então, a conclusão é que ao homem cabe a liderança da família e da igreja, como cabeça, que é aquele que supre, aquele que protege, aquele que governa. É o que está lá em Gênesis capítulo 2. Isso foi determinado, então, por Deus antes da queda e permanece até hoje. Esse princípio de Deus permanece até hoje, não muda. Mas a Bíblia foi escrita, essa parte aí de Gênesis foi há 5.000 anos atrás, não importa. São princípios eternos, são princípios permanentes. Isso aqui não é questão de cultura, existem pontos que são culturais, mas aqui não. Esse ponto do homem ser líder é princípio eterno de Deus, não é?
Aí vamos chegar no versículo 15. Senhor, Deus nos ajude, né, a trabalhar esse versículo 15, né? O versículo 15 é muito, muito interessante. Essa semana eu me desgastei aqui, fiquei quase louco, mas Deus teve misericórdia e mostrou um caminho aí, né, para a gente ter um equilíbrio aqui nesse versículo 15. Ele diz assim: mas ela será salva tendo filhos. Misericórdia, né? Mas ela será salva tendo filhos. Se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro ponto. Essa palavra salvo, aqui na versão NAA, ela está como salvo. Mas existem outras que será preservada, que é a melhor versão ou melhor tradução para esse contexto aqui. Ela será preservada, ela será poupada, ela será salva ou resguardada de um problema mais sério. Qual é o problema? Daquela questão cultural, do feminismo, de atacar a liderança masculina, de se opor à liderança dentro da igreja. Ela vai ser preservada de estar ocupando uma função, ou brigando por uma função, se ela se envolver em uma outra função. E qual é a função que Paulo diz aqui? Ter filhos, maternidade. Então somente as mulheres que têm filhos, são casadas, têm filhos, que elas serão preservadas? Não, Deus tem outros meios de preservar as irmãs. Deus tem outros meios. Mas o princípio, a regra é: mulher, tenha filhos. Mas ela não tem condições, porque ela não é casada, então é óbvio, não vai ter filho, mas Deus vai usar outra forma para que ela seja útil na igreja e na família, tá bom? Deus é poderoso e criativo, Ele tem saída para todas as circunstâncias. Mas a mulher, lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus fala para Adão e para Eva, versículos 27 e 28, Gênesis 1, 27 e 28, a regra é, que permanece até hoje, apesar das exceções, a regra é: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Estou lendo 27, tá? Gênesis 1, 27. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, e aí vai, né? Qual é a ordem? Qual é a regra? Mulheres, tenham filhos. E os filhos estão sob a incumbência só das mães para ensinar? Não. Mas elas são as principais discipuladoras. Alguém já disse, se eu não me engano, foi um dos presidentes dos Estados Unidos, já, claro, falecido há muitos anos atrás, ele disse que as mulheres são como as extensões das mãos de Deus para mudar a sociedade. São as mulheres aquelas que ensinam seus filhos para serem homens e mulheres de bem. São as mulheres, as mães, que ensinam os seus filhos a serem pessoas que não sejam criminosos, por exemplo. As mães têm esse acesso ao coração da criança de uma forma, enquanto o pai tem um acesso ao coração da criança de outra forma. Provérbios fala muito sobre isso. Ouça a sua mãe, mas também ouça o seu pai. Um complementa o outro, e a mãe tem acesso a profundezas no coração do filho que o pai não tem. Por quê? Porque Deus a fez assim. Porque Deus a fez mulher. Ela é poderosa para isso. Ela é empoderada para isso, né? Então,
Aqui, Paulo está querendo dizer, a mulher será preservada das tentações da rebeldia e do feminismo doentio e será amadurecida pelo ministério da maternidade. Quando a mulher tem filhos, a vida dela muda de cabeça para baixo. A vida de uma mãe muda da água para o vinho, né? Como se diz. Não há mais espaço para só eu. Agora muda tudo, né? Ela passa a se dar para aquele serzinho, né? Que caiu de paraquedas lá dentro da família, chamada filha ou filho, e ela é obrigada a se dividir para cuidar daquela criança. Ela aprende o que Jesus está ensinando, é mais bem-aventurado dar do que receber. É lógico, estou falando da mulher crente, né? A mulher crente que tem relacionamento com Deus, ela aprende isso. Só que isso não é um mar de rosas, né? Criar filho, todo mundo sabe que é uma extrema responsabilidade e as dificuldades são grandes. Essas crianças vão chegar lá como extremos, como perfeitos adõezinhos, né? Eu não sei se o plural de Adão é adões ou é adãos, né? Mas esses menininhos vão chegar lá chutando o pau da barraca. E as meninas também são evinhas e vai chegar com tudo lá, até mesmo para chutar a canela da mamãe. Mas a mãe vai ter toda a sabedoria dada por Deus para lidar com aquilo. E isso vai preservá-la de ficar buscando, como minha avó falava antigamente, né? Vai preservar a mulher de ficar buscando chifre na cabeça de cavalo. Por que ela briga pelo pastorado de uma igreja, a liderança de um lar, se ela tem tanta coisa como mulher, mãe e esposa para fazer? Se ela não está cumprindo o ministério dela, o que ela quer entrar dentro do ministério do outro? Por que ela vai discutir com o presbítero, com o diácono, com o pastor, né? Não estou dizendo que ela não possa questionar algum ensino errado, e deve, as mulheres são muito inteligentes e perspicazes para isso. Mas eu estou falando em questão de disputa mesmo de liderança, de querer concorrer ali como para ser oficializada, né, uma líder. E Paulo está falando assim, você tem muito mais para fazer, minha irmã, sendo mãe, e você vai ter tanta coisa para fazer sendo mãe, que você não vai se preocupar com essas coisas. Que você vai descansar no ministério do seu marido como líder, você vai descansar no ministério dos seus pastores como líderes, e você vai então conseguir entrar numa atmosfera para que Deus criou você para estar nessa atmosfera como uma ministra dentro do lar, uma ministra que está colocando ordem em circunstâncias que nenhum marido consegue. Nenhum marido consegue colocar ordem, às vezes, nas questões que a mulher, com sua doçura, com sua inteligência, com sua sabedoria, com a sua amabilidade, ela coloca as situações em ordens que nenhum homem faria, nenhum apóstolo faria, porque ela foi criada para isso. Esse é o dom feminino. Então é isso que Paulo está querendo dizer. Ela vai ser preservada e ela vai ser também amadurecida, né? Mas ela será preservada ou salva, tendo filhos. Mas veja, essa salvação é preservar, já, mais uma vez falando, dessa questão de disputar com os homens. Ela vai ser preservada dessa loucura, mas isso não garante a fé dela, não garante a salvação eterna dela. Aí o Paulo vai completar, se permanecer em fé. Aqui ele está falando para mulher cristã, que já é salva em Cristo Jesus. Ela tem fé. Ela é salva pela fé e ela vai ser transformada, amadurecida, preservada pela missão que Deus deu para ela como mulher. Pela missão normal que Deus criou aquela mulher para ser. Esposa auxiliadora e idônea do marido,
mãe dos filhos que Deus vai dar para ela. Se ela não tiver filhos por alguma outra questão, às vezes ela tem uma doença, não pode, ela é estéril, ela não pode ter filhos, Deus vai colocar outra maneira de suprir aquela mulher com atividades dentro de uma igreja. E você pode notar que a grande maioria das mulheres que lutam por um pastorado, por uma oficialização, não são as mulheres que são estéreis e não têm filhos. São as que têm filhos. A grande maioria. Como é que eu posso dizer? É um estudo aí, não é? Estatística. Isso é interessante. Então Paulo está dizendo, puxa, você não está cumprindo o seu ministério. Por que você está querendo entrar numa área que nem é sua? Então, fechando aqui, Paulo ilumina, ele tem esse desejo de iluminar a mente das irmãs, mostrando o propósito para que elas foram criadas por Deus, para serem satisfeitas, para que o coração delas seja satisfeito. Irmãs, o coração de vocês será satisfeito se vocês cumprirem aquilo que Deus chamou vocês para serem. Simplesmente mulher. Vocês vão ser satisfeitas nisso, e para que vivam para a glória do seu Criador, do seu Senhor. De que forma? Permanecendo inabaláveis e convictas de sua fé em Cristo, é isso que ele termina falando, né? Se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso, né? Então permanecendo inabaláveis e convictas em sua fé em Cristo. Uma mulher cristã que não negocia a fé e a confiança que ela tem no seu Redentor. A fé robusta. Quantas mulheres de fé robusta oraram por filhos que estavam filhos e maridos que estavam assim, praticamente com o pé no inferno. E Deus os trouxe de volta. Por causa da intercessão dessas mulheres e da ação dessas mulheres. Como 1 Pedro 3 diz, não com briga, nem com gritaria, nem com muitas palavras, mas com atitudes de mulheres cristãs. Né? Outra coisa, elas permanecendo também amáveis, acolhedoras, mestras do bem. É isso que a Bíblia diz, que as mulheres são mestras do bem e ministras dos relacionamentos. As mais antigas vão se lembrar desse ponto, né? Ministras dos relacionamentos. Então, e também permanecendo puras, piedosas e com discernimento. É o que Paulo vai continuar falando a Timóteo, vai chegar num ponto lá na frente, que ele vai dizer assim, existem mulherinhas dentro da igreja, estão preocupadas com tantas outras coisas, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ele chega a chamar infelizmente, de mulherinhas, ou seja, elas desprezaram o valor que elas têm como mulher, né? Superlativo, mulher com M maiúsculo, aquela mulher cheia do Espírito. Essa é a mulher que glorifica a Deus e que nós respeitamos de todo o coração. Mas algumas não querem saber disso. Algumas querem ficar na beirada ali, só cutucando e entrando em áreas de fofoca, de coisas que não edificam. Né? Mas isso aí vai ficar para frente, que nós vamos continuar falando de Timóteo. Então, da mesma forma que o casamento sempre foi a regra, se você pegar lá em Gênesis 2:18, quando Moisés diz que Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, da mesma forma que casamento é regra e o celibato ou o solteirismo é a exceção. Jesus diz que não tem problema um homem ou uma mulher se quiser permanecer sem se casar, desde que permaneça em santificação. Desde que não quer se casar, tudo bem. É um motivo para você se envolver mais com a evangelização e com o reino de Deus. Não para você sair por aí, correndo atrás de fazer seu nome, como uma torre de Babel, né? E se mostrar aí para o mundo, né? Como a mulher alfa. Não existe nem homem nem mulher alfa. Se existe o homem alfa, é Jesus.
Ele é o varão perfeito. Nós não. Nem mulher, nem homem. E as mulheres estão aí correndo, né? Então, essa questão lá a exceção do não casamento ou do celibato é a exceção. A regra é case-se. Da mesma forma, então, o não ter filhos é a exceção. A maternidade é a regra. A maternidade é a regra. A mulher deveria desejar, logo após o casamento, ser mãe. É o normal. É o normal ser mãe. Esse é o plano de Deus para ela. Independentemente da situação financeira da casa. Porque ela foi chamada para isso mesmo. Para ser mãe. E para lançar essas flechas, como diz o Salmo 127, né? Os filhos são herança do Senhor. E bem-aventurado aquele que enche deles, dos filhos, a sua aljava. A flecha não é para ficar dormindo na aljava o tempo todo, mas é para a mãe pegar aquela flecha, mirar bem e atirar na sociedade para que aquela flecha pregue Cristo. Eu vou criar meu filho, a minha filha, como uma flecha. A mãe vai lançar essa flecha, o pai vai lançar essa flecha para impactar aquela sociedade, aquele meio onde eles vivem, né? Então, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. A mulher não ter filhos não é a regra. Ela tem que analisar o motivo porque ela não quer ter filhos. Se ela é estéril, é uma coisa. Se ela é doente, não pode, é uma coisa. Agora, se ela pode ter filhos, é casada e não quer, qual é a motivação que está antes da maternidade? Qual é a motivação? O que substituiu a maternidade foi que Deus determinou lá em Gênesis. Por que a maternidade está em segundo plano, ou terceiro ou quarto? Analise isso. E ambas as exceções, tanto não casar como se casar, elas não são consideradas pecados, irmãos, não são consideradas pecados, se o objetivo maior da mulher cristã é o serviço ao reino de Deus, e não a sua autopromoção. Só não é pecado se ela não colocar o nome dela antes do nome de Cristo. Tudo bem, você ainda não quer ter filhos, mas qual é a motivação? Vamos concluir, irmãos, esse trecho bastante complexo, né? Então, nós vemos que o objetivo de Paulo, nesses capítulos aqui, 2 e 3, dessa carta aqui, é mostrar à igreja que ela é o lugar de oração, é o lugar de decência, é um lugar de modéstia, de piedade e boas obras. Essa é a igreja do Senhor. Ela expressa isso. Tudo isso adornando a exposição das Escrituras. O ímpio entra aqui, uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, ele vai entrar aqui e ouvir a pregação da palavra. Deus queira que sempre hajam bons expositores aqui. Mas vocês aí sentados vão adornar aquilo que está sendo pregado aqui. Se uma pessoa chegar aqui pela primeira vez, ele vai dizer assim, uai, esse homem está pregando faz tanto tempo e não houve transformação nessas vidas, tudo que tem aqui também tem lá no mundão, qual a diferença? Então essa igreja não tem valor, porque não está sendo adornada pela presença, né? pelas atitudes, pela aparência dos irmãos e irmãs. Então a igreja é isso, ela expõe as Escrituras e ela adorna as Escrituras com a transformação das vidas das pessoas que estão ali dentro, não é? O apóstolo também deseja que homens e mulheres possam se satisfazer plenamente em Deus, porque foram criados para isso, e assim viver a vida cristã a todo vapor. O alvo de você ser cristão, meu irmão, minha irmã, que nós estamos pregando aqui todo final de semana, quinta-feira também, e sábado para os seus filhos, e ainda é pouco, porque tem muita coisa para falar sobre Cristo, né? É para que você seja uma pessoa totalmente apaixonada pelo Redentor.
para que você viva para Ele, e para que você experimente a preciosidade que é viver a vida cristã, onde você não vai encontrar satisfação em nenhum outro lugar nesse mundo. Você pode ter o melhor emprego da sua vida, ganhar muito bem, mas isso não vai satisfazer a alma do crente, porque a nossa alma foi feita do tamanho de Deus. Só Deus pode nos satisfazer, apesar da pobreza, apesar da falta de saúde, apesar de um monte de outras coisas, nós podemos experimentar uma satisfação, cumprindo os princípios de Deus, vivendo os princípios de Deus, que vai trazer uma plenitude de alegria aos nossos corações. É para isso que nós fomos chamados, irmãos. Nós temos que adentrar mais a essa questão de profundidade espiritual, para viver uma vida abundante, como Jesus disse, que nós temos que ter vida e vida em abundância. Foi para isso que Ele veio, uma vida satisfeita. O que mais a gente viu aqui? Os desígnios de Deus sobre casamento, paternidade, maternidade, submissão e autoridade, vem antes da queda. Então, nada disso é maldição pós-queda, viu? Tira isso do coração. A mulher tem que ser submissa, porque isso é uma maldição que vem lá da queda. Não, isso vem de Gênesis 1. Gênesis 2 também. Isso é uma ordem de Deus. Isso não é maldição, isso é bênção. Se você soubesse o que o marido tem que fazer para cuidar de você, como Cristo amou a igreja, você ia dizer, a missão dele é terrível. Não queria estar na pele do meu gorducho, do meu querido marido. Eu não queria estar na pele dele, do meu lindo, né? Eu não queria, porque ele vai ter que, para amar, me amar como Cristo amou a igreja, a mulher devia ter uma gratidão em ter homens sérios com Deus. Uma gratidão, uma bênção que não tem tamanho. O Evangelho, então, está restaurando as funções de homem e mulher, tanto na igreja como na família, pois a queda nos roubou essa capacidade de entender, de praticar e de amar essas funções específicas. Nós como homens e também nós como as nossas irmãs, as mulheres, elas perderam a visão cristã das bênçãos que é ser mãe e esposa. Parece que isso é a segunda classe. O que valoriza a mulher hoje é ela ser uma boa empresária, que ganha muito dinheiro, que é uma mulher alfa, onde ela coordena toda uma empresa, e isso é que faz a mulher ter valor no mundo. Mas na Bíblia não tem nada a ver com isso. Então o Evangelho está restaurando isso em nós, homens, e em vocês, mulheres, de saber que ser mãe é uma bênção, que não tem tamanho. Trazer um ser ao mundo, que é o seu filho, a sua filha, é uma bênção. É participar da criação de Deus. É um pedacinho da criação de Deus que Deus te usou para trazer uma pessoa, um novo ser ao mundo. Você sabe o que é isso, minha querida irmã? Que honra é essa? Que honra é essa? Também, eu quero dizer agora às nossas mulheres. Deus criou você, minha irmã, mulher mesmo, mulher de verdade, de uma forma sábia e peculiar. Deus criou você de uma maneira que Ele não fez o homem assim. Você é peculiar para glorificar a Deus ao desfrutar dele plenamente como uma mulher. Você como mulher pode ter uma alegria abundante no seu coração por ser mulher e glorificar a Deus na sua vida. Deus te protegeu para ser esposa, mãe e rainha do lar. Deus te projetou, te criou para ser esposa, mãe e rainha do lar. E fora disso, não há plenitude espiritual, nem satisfação real, você vai experimentar. Nem satisfação real e nem bênção alguma,
fora disso aqui. Uma vez eu aprendi com um irmão, lá atrás, muitos anos atrás, ele falava assim: Deus colocou o seu chuveiro de bênçãos aqui, do meu lado direito aqui. Aqui está o chuveiro de bênçãos de Deus. Se você entrar debaixo do chuveiro de Deus, que nunca vai mudar de lugar, é sempre aqui, você vai ser abençoada. Se você se submeter ao local onde o chuveiro está, você vai ser abençoado. Aqui está o chuveiro de Deus. Só que muitos de nós queremos ter bênçãos fora do chuveiro de Deus. E queremos trazer o chuveiro de Deus no lugar onde nós estamos. Você não vai trazer. Nunca. Se você se colocar debaixo dos princípios de Deus para você como mulher, você vai ser bendita e grandemente abençoada. Só dessa forma. E você tem um ministério que só você, sendo mulher, no sentido mais bíblico da palavra, pode cumprir na igreja do Deus vivo, que é composta por famílias cristãs fortes. Você sendo uma mulher forte dentro do seu lar, dentro dos princípios de Deus, você vai impactar a igreja de Cristo. Porque a sua família, por causa do seu ministério bem cumprido, vai ser uma família forte, que vai edificar uma igreja forte. A família que você está colocada como mãe e esposa, vai edificar uma igreja forte. Eu queria que vocês pudessem agora projetar o slide final aqui. Acho que vocês conhecem essa mocinha. Algumas de vocês conhecem, né? Gente, essa irmã é muito querida. E olha, ela é de Botucatu. Ela é da terra lá onde os meus pais estão. Ela nasceu em Botucatu, São Paulo. A irmã Wanda de Assunção. Ela escreveu um livro. A Val me ajudou a pesquisar muito essa semana sobre esse assunto aqui, e nós achamos algumas coisas importantes que a irmã Wanda nos traz, e nós aprendemos com essa irmã, muito sábia, não é? Olha só, um trechinho que eu trouxe para nós. Você pode ler em voz alta, porque eu não vou conseguir ler. Vocês poderiam ler em voz alta? Vamos lá? O que? Gente, que coisa boa, né? Mais um pouco aqui. Outra frase, vamos lá? É dentro... Minha irmã, tem uma pecinha dentro de você, como se fosse um sensor, que ele vai acusar quando tem alguma coisa fora. Você sabe disso. Deus colocou isso em você. Você pode ser a auxiliadora idônea que vai mostrar até mesmo para o teu marido que é hora de assumir a posição de esposa e mãe de fato. Intuitivamente, Deus pôs dentro de você um sensor, que quando você não está executando de maneira correta a sua missão dentro do lar, não está cheirando bem, e você sabe disso. Ajude o teu marido a trazer de novo esses princípios de Deus para dentro da sua casa. Abençoe seu marido.
não seja a cabeça, mas seja uma auxiliadora idônea e cheia do Espírito Santo para confrontá-lo se necessário. Você foi colocada para isso. Vocês são ministras dos relacionamentos. Que ministério lindo, gente. Nenhum homem tem esse ministério. Só vocês, minhas irmãs. E isso não é sobre vocês, mas é sobre o Deus de vocês. Quando vocês fazem isso, vocês não estão fazendo isso para ficar famosa, mas vocês estão fazendo isso porque isso é sobre Deus. Vocês vão glorificar Deus. Esse é o objetivo. A glória do nosso Redentor. Amém? Senhor, ajuda-nos, Senhor, especialmente as nossas irmãs, a compreenderem a beleza da maternidade, a beleza da feminilidade madura, a beleza de crescerem em feminilidade bíblica. E dê às nossas irmãs essa sabedoria que vem do alto, porque nós não temos. Só o Senhor, através do Teu Espírito, pode conceder essa graça às nossas amadas. Oh, Deus, é isso que eu peço para todos nós aqui, Senhor, que a sabedoria do alto encha os nossos lares, principalmente os corações das nossas irmãs, porque nós precisamos tanto delas, ó Deus. Nós precisamos dessas mulheres queridas, essas mulheres cheias da Tua graça, de poder, do Espírito Santo, que são consolo aos nossos corações. Elas são bálsamo dentro das nossas casas. E nós precisamos delas, no poder do Teu Espírito. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.